A arte da oração. Capítulo 5. Em súplica, aproximemo-nos o máximo que pudermos de Deus. Quando estudamos a vida de Jó, vemos que ele não queria outra coisa senão chegar diante do trono de Deus e abrigar-se do Senhor, seu refúgio eterno, e tomar conhecimento do que estava acontecendo. Ele era justo, Deus sabia disso, o mundo sabia e também Satanás sabia. A princípio, ele queria estar na presença de Deus para obter segurança e depois para buscar revelação do motivo de tal aflição que o Deus soberano e justo permitiu vir sobre ele. Entretanto, mais profundamente, ele queria suplicar por socorro. Não é o mesmo que acontece com todo ser humano quando está em grande perigo, em grande dor e aflição? Então, em primeiro lugar, em tempos de aflição, vamos ao trono de Deus, ao trono da graça. Permita-me usar-te algumas ideias eficazes de Spurgeon, não na ordem por ele apresentadas e não ficando restrito plenamente a elas, em oração eficaz. Ele disse que em sua mais extrema aflição Jó clamou ao Senhor. O supremo desejo de um aflito filho de Deus é, uma vez mais, ver a face de seu Pai. Sua primeira oração não é: ah, se eu pudesse ser curado da enfermidade que agora enche meu corpo de chagas, ter minhas propriedades mais uma vez reavidas e ver meus filhos trazidos de volta. Não, a sua oração não foi essa. A oração de Jó foi: ah, se eu soubesse onde encontrar Deus e pudesse chegar ao seu tribunal. Os filhos de Deus correm para casa quando chega a tempestade. É instinto natural de uma pessoa salva buscar abrigar-se de todos os males sob as asas do Senhor. Ele beija a mão que o castigou e busca abrigar-se da vara no seio do mesmo Deus que o repreendeu. Quando Jó viu seus amigos pela primeira vez à distância, talvez alimentasse a esperança de que a ternura deles e seus conselhos bondosos amenizassem sua dor. Mas ao contrário, eles puseram como que mais sal em suas feridas, agravaram sua tristeza. Assim sendo, o patriarca volveu-se de seus amigos pessimistas e olhou para o trono celestial, a exemplo de um viajante sedento que, com seu cantil vazio, vê o oásis no deserto e corre às pressas para o poço. Jó descarta as esperanças terrenas e a futilidade de tudo que lhe cercava e da terrível aflição dos favos da terra, onde não encontrou mel, voltou imediatamente àquele cuja palavra fiel é mais doce que o mel, mais prazeroso do que um favo de mel. Muitas vezes a alma redimida é privada da confortável presença de Deus. Nesse texto, o clamor é um dos gemidos mais profundos de Jó, mais do que quando ele perdeu seus filhos e propriedades. Ah, se eu soubesse onde encontrar meu Deus, foi a sua oração. A pior de todas as perdas é perder o sorriso do meu Deus. Jó experimentou o mesmo que experimentou Jesus. Deus meu, por que me desamparastes? Foi a oração do topo da cruz. Veja, você pode ser amado por Deus e não ter consciência de amor em sua alma. Você pode ser tão querido ao coração de Deus como o próprio Jesus Cristo e, no entanto, momentaneamente ser abandonado por Ele num breve momento de ira. Ele pode esconder-se de você. A alma agraciada se empenha com zelo redobrado. Se precisasse, percorreria a distância por montanhas, por rios, para chegar ao tribunal de Deus. Enfrentaria paredes de pedra, chamas ardentes, nada o desanimaria. O que quer é permanecer à sua presença e sentir a delícia do seu amor, experimentar o seu socorro. Parece que o amor de Jó foi manifesto e o seu alvo era desejar a presença de Deus. Era para que pudesse orar a Ele. Jó havia orado, mas queria sentir-se na presença de Deus. Ele desejava suplicar ante alguém que o ouviria e o ajudaria. Ansiava ardentemente expor o seu caso diante do juiz imparcial, diante da face de Deus todo sábio, e passaria dos tribunais inferiores, onde seus amigos lhe tiram juízo injusto. Ele queria apelar para o tribunal superior de justiça, o alto tribunal do céu. Lá, Jó 23, 3 e 4. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Jó nos ensina como ele almejava suplicar e interceder diante de Deus. De certa forma, ele nos revela os segredos do seu íntimo e nos mostra a arte da oração.
Aqui somos incorporados ao grêmio dos suplicantes. É-nos mostrado a arte e o mistério da súplica. Aqui se nos ensina a abençoada ciência e habilidade da oração. Nós conhecemos o final feliz de Jó, mas neste momento em que ele faz essa súplica, ele estava longe ainda desse final feliz. E na aflição mostra que, ao contrário dos sem Deus, dos incrédulos deste mundo, nós devemos correr para o seu trono. Não confiar nem nos amigos, homens e até familiares. É Deus que conduz a história e não os homens, como muitas vezes parece. Por isso, eu, pastor Nildo, tenho orado ao Senhor mais ou menos assim: ó Pai, perdoa o teu servo por toda vez que pensei, que falei e agi, como se o homem conduzisse a história e não tu que és o único Deus. Tu, ó Deus, tens tudo em tuas mãos. És o princípio e o fim. Realizas tua vontade em mim. Confirma a obra de minhas mãos. Asseguras, Senhor, o meu futuro, que confio plenamente a Ti, revestindo o Teu Filho, o Teu servo, da armadura do Pai. Em nome de Jesus, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, é que eu clamo a Ti, meu eterno Senhor, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Segundo, oremos reconhecendo os feitos do Senhor. Nós não podemos esquecer, o Salmo 103 é para nos lembrar o Deus Salvador, e o salmista, no monólogo, ele diz à sua própria alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as enfermidades, que redime a tua vida da cova, que renova as forças como da águia, que faz justiça aos oprimidos. Então aí vem o catálogo dos feitos do Senhor. Reconheçamos as maravilhas de Deus, não só na criação, não só no meio do seu povo, mas o que Deus tem realizado em toda a terra. Esse reconhecimento significa não só trazer em memória os grandes feitos do Senhor na Bíblia, mas em nossa própria vida, no passado e os que são mais recentes também. Você pode orar com toda legitimidade assim: por gentileza, meu Deus, Tu que amaste o povo de Israel, abriste o mar vermelho, depois de tantas maravilhas operadas no Egito, das quais todo mundo praticamente tem tomado conhecimento. Abristes o rio Jordão para o povo tomar posse da terra prometida, depois de milagrosamente mandar o maná do céu e fazer brotar a água da rocha durante 40 anos. Senhor, Tu que perdoaste o Teu povo tantas e tantas vezes por misericórdia pura, tens sido fiel ao ponto de enviar a nós o Teu único Filho, indo mais longe, entregaste-o para ser julgado e condenado por sua própria criação, o homem frágil e pecador. Senhor, com mão forte o ressuscitaste dentre os mortos, levantando-os, e depois, na sua assunção, o levando ao céu. Tudo por poder, por graça e amor a nós. Agora, por que não continuas operando nisso e nisso que necessito do Senhor, e em lágrimas, sacrifício, oração, clamo a Ti? Senhor, lembro-me que clamei ao Senhor, fiz apelo para que, por amor do Teu nome, resolvesses meus problemas vocacionais, e resolvestes sentimental, e resolvestes econômico, e rapidamente resolvestes. Com provação atendeste ao Teu servo e o tem abençoado no seu ministério de professor e de líder religioso. Agora, não pode ser diferente. Espero mesmo que Tu continues a manifestar a Tua graça sobre a minha vida, nisso e nisso que necessito. Senhor, mova-se, venha em meu socorro. No nome de Jesus é que eu oro, e Ele é Teu Filho querido, Filho amado, e merece isso de Ti. Fácil para mim, porque Jesus merece. No nome de Jesus é que oro. Amém. Aprendamos a orar assim, auxiliados pelo Espírito Santo, clamemos continuamente, e como Jesus disse, e muito mais vosso Pai Celestial vos ouvirá. Obrigado, Senhor, pois o Senhor ouve, e estou certo de que concretizará a resposta que necessito. Amém e amém. Uma questão aqui é: façamos menção dos feitos do Senhor no passado. Jó suportou a aflição sem esmorecer totalmente, porque ele conhecia Deus e seus feitos passados. Apesar de ele mesmo ter sido estranhado e esquecido dos que o conheciam, os antigos amigos o abandonaram. Jó 19, 13 e 14.
Aqui está o exemplo de Davi que disse: Tu tens sido o meu auxílio, não me deixes, nem me desampares. Ele se baseava na misericórdia de Deus desde a sua mocidade. Fala da sua dependência de Deus desde o nascimento. E então ele suplica a si mesmo: Agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. Um outro exemplo é o de Moisés, que também, falando com Deus, disse: Tu tiraste do Egito o teu povo. É como se ele dissesse: Não deixes o teu trabalho incompleto. Começaste a construir, completa a obra. Tu travaste a primeira batalha, Senhor, termine a campanha. Prossegue até conseguir a vitória completa. Quantas vezes, estando em problemas, nós temos clamado: Senhor, Tu me libertaste de duras provações quando parecia não haver nenhum socorro por perto. Não me abandonaste até agora. Tenho levantado o meu Ebenezer, um marco ao Senhor, um altar. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Em Teu nome eu tenho testemunhado. Se Tua intenção era me abandonar, por que me mostraste tais coisas? Trouxeste Teu servo até aqui para expô-lo à vergonha? Permitam-me usar de um exemplo próprio. Sofri de acidentes de carro, 2 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Clamei pelo nome de Jesus e o livramento veio imediatamente. Ninguém se feriu, nem o carro estragou-se, a não ser amassando uma das rodas na última vez. Eu posso legitimamente dizer ao Senhor: livras agora o teu servo como tens feito no passado. Continuas a operar no nome de Jesus nesta situação. Um desses acidentes ocorreu quando viajava debaixo de chuva forte, perto da cidade de Araxá. Naquela rodovia, o carro entrou em água-planagem e perdeu totalmente a direção e rodou na pista. Num certo momento, clamando: em nome de Jesus, em nome de Jesus. No momento certo, como que o anjo de Deus fez o meu pé ir com toda a força até fundo no freio, o carro arrastou-se por metros e parou no acostamento do outro lado, e em segundos passou uma carreta. O coração batia forte, mas o nome de Jesus foi poderoso a nos socorrer naquele mesmo instante. Lembrei-me que também Deus disse que dá ordem aos seus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem e os livra. E assim tem ocorrido comigo, dirigindo pelas estradas de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e todo o sul do Brasil por mais de 30 anos. Deus nos tem guardado e continuará guardando enquanto nós tememos ao Senhor no nome de Jesus. Quando em Montes Claros houve um grande tremor de terra e um barulho enorme por volta de 3 horas da manhã, e eu estava acordado, orando, meditando, olhando pela janela, olhando os céus pela janela, quando houve aquele estrondo e tudo ficou escuro, metade da cidade em trevas e os cachorros, os animais chorando, gritando, latindo. Mas me lembro que naqueles segundos, poucos segundos de tremores, imediatamente eu clamava: em nome de Jesus, em nome de Jesus. De fato, se não tem tempo, essa é a melhor oração, porque tudo nos vem, toda graça chega a nós, é no nome de Jesus. Nós temos que tratar com um Deus imutável, que fará no futuro o que fez no passado, pois nunca muda de propósito e o seu desígnio não pode ser frustrado. Assim sendo, o passado torna-se um poderoso meio de conseguir as bênçãos de Deus. Amém? Mas uma outra questão: façamos menção de nossa fragilidade e indignidade diante do Senhor. Diante da revelação de Deus, quando Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria, nos capítulos de 39 a 41, Jó se humilha em extremo e diz: falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Segundo Charles Spurgeon, nós podemos até mesmo usar nossa própria indignidade como argumento com Deus. Davi, em determinado lugar, argumenta da seguinte forma: Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Esse é um modo especial de raciocinar, mas sendo interpretado significa: Senhor, por que faria as coisas pequenas? Tu és um grande Deus e eis aqui um grande pecador. Eis uma oportunidade em mim para demonstrar a tua graça. A enormidade do meu pecado
Faz de mim um palco para manifestar a grandeza da tua misericórdia. Permita que a grandeza do teu amor seja vista em mim. Não que eu queira continuar pecando contra ti, longe de mim, confesso, arrependo-me no pó. Quero santificar-me ao Senhor, e perdoa-me, lava-me, limpa-me com sopo. Nós temos uma das mais lindas confissões da Bíblia, que é o Salmo 51, que é bom meditar nele quando precisarmos confessar algum pecado. Outro exemplo é de Moisés, que parece estar pensando desta mesma maneira quando pede a Deus que mostre seu grande poder em poupar seu povo, um povo pecaminoso. Realmente o poder com que Deus se restringe é grande. Existe alguma coisa como rastejar aos pés do trono, fazer uma reverência e clamar: ó Deus, não me quebres, pois sou uma cana esmagada. Não pises sobre minha pequena vida, a qual não passa de pavio que fumega. Tu me calcarás. Sairás, como disse Davi, atrás de um cachorro morto, abatido, ou de uma pulga. Persegui-me-ás como uma folha soprada pela tempestade, ou olhar-me-ás, como disse Jó, como se fosse um vasto mar, ou uma grande baleia. Sou tão pequeno, e desde que a grandeza da tua misericórdia pode ser mostrada em alguém tão insignificante e tão vil como eu, ó Deus, então tenha misericórdia de mim. Eu apelo para a tua misericórdia e graça. Por que não oramos assim também em grande humildade? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, Ele resiste aos soberbos, mas a sua graça é doada aos humildes. Uma outra questão: façamos menção da própria deidade de Deus, a menção da sua existência em nossa oração. Se em Jó, no capítulo 23, 3 e 4, ele deseja encontrar-se com Deus, chegar ao seu tribunal, ver a face de seu pai, agora no finalzinho do livro, em Jó, capítulo 42, ele já teve mais que esse privilégio. Recebe revelações e ensinamentos surpreendentes que o deixam abismado e profundamente humilde e quebrantado diante não só da existência de Deus, mas também de sua majestade e da sua glória. A própria deidade de Deus, Jeová, serviu de base para um clamor triunfante do profeta Elias. Podemos imaginar a excitação mental do profeta Elias naquela augusta ocasião, quando mandou seus adversários ver se seus deuses poderiam lhe responder através do fogo. Clamai em alta voz, porque Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem. E enquanto eles se cortavam com facas e saltavam sobre o altar, gritavam em extremo, veja o escárnio com que o homem de Deus deve ter olhado para tais esforços impotentes, esforços inúteis. Agora pense como seu coração teria palpitado se não fosse a força de sua fé quando reparou o altar de Deus que estava quebrado, pôs a lenha em ordem e matou o novilho em derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Era a prefigura de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que derramaria a sua vida pela nossa vida, o justo morrendo pelo injusto mais tarde. Ouça Elias exclamar: derramem água sobre o altar. Não quero que pensem que eu esteja escondendo o fogo. Derramem água sobre a vítima. Quando o fizeram, ele lhes ordenou: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse ainda: fazei-o terceira vez, porque ele não usaria fogo natural. Quando o altar estava completamente coberto de água, embebido e saturado, e toda a vala em volta cheia de água, ele se levanta e clama a Deus: Senhor, manifeste-se hoje que Tu és Deus, o único Deus. A própria existência de Deus foi aqui posta, de certo modo, em jogo diante dos olhos dos homens por esse ousado profeta. E como ele foi ouvido, ele agradou a Deus em sua oração. O fogo desceu e consumou não somente o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e mesmo a própria água que havia na vala. Tudo foi lambido, pois o Senhor Deus respondera à oração dos seus servos. Aqui tudo foi posto à prova. Nós podemos também, em certas ocasiões, fazer o mesmo e dizer a Deus: ó Deus, por Tua deidade, por Tua existência, se verdadeiramente Tu és Deus, mostra-te agora para o socorro do Teu povo. Manifestas como o único Deus verdadeiro. Mas nós precisamos andar com Deus em santidade de vida, como o profeta andava, sabendo plenamente a sua vontade.
Em Tiago, no capítulo 5, 17, nós vemos que ele, escrevendo à igreja cristã de Jerusalém e a todos nós, Tiago mostra que Elias orou em fé e sob a vontade de Deus, e em 3 anos e meio não choveu sobre a terra, até que orasse de novo e a chuva desceu sobre a terra novamente. Isso é algo muito sério, foi exatamente controlar as leis da natureza, e aconteceu de verdade. Os testemunhos e a palavra de Deus mostram essa veracidade, e o Deus que operou é o mesmo. Ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Elias também era pecador, mas a diferença é que ele era um homem separado para Deus, santificado ao Senhor, e muitos de nós não somos. Tenhamos fé prática e discernimento espiritual na vontade do Senhor. Para sermos eficientes na arte da oração, nós precisamos dessas qualidades. Nesta parte final deste capítulo, vamos expor para você uma experiência que ocorreu lá na Nova Guiné, porque em súplica precisamos aproximar-nos o máximo que nós pudermos de Deus, e sem santificação ninguém verá Deus, ninguém aproximará de Deus. Na Papua Nova Guiné, segundo Ronaldo Lidório, em Missiologia e Antropologia Cultural, Estevão e Maria, um casal de espanhóis, e Scott, irlandês, eles foram convidados para a região da Mata Densa com o objetivo de abrir um novo posto missionário com a cultura Smatkirin ao sul da Nova Guiné. Após 18 meses de contato com a cultura, morando entre eles e comunicando razoavelmente em sua língua, Estevão, Maria e Scott descobriram uma tradição histórica de muita importância entre os asmates. Fala de pessoas com aparência estranha que chegariam entre eles e lhes falariam a esperada verdade acerca de Deus, confrontariam o mal e manifestariam a todos o bem. Confrontar o mal significava para os asmates curá-lo. O novo chefe animado marcou para a próxima festa, cerca de 3 meses depois, o dia em que o mal seria confrontado e toda a verdade acerca de Deus seria dita pelos que estavam ali de aparência estranha. Certo dia, após 23 meses de trabalho, quase 2 anos, houve uma grande festa para declarar o início da chefia de Antiprá, filho do chefe. Após comerem muita pasta de sagu e beberem o colim, Antiprá deu a todos uma palavra. Já há algum tempo, bons estranhos vivem entre nós, no nosso meio, comendo conosco e aprendendo conosco a fazer o sagu, a equilibrar-se em uma canoa e a andar no mato. Todos sabemos que eles são as pessoas com aparência estranha que chegariam. Eu bato a língua, expressão que significa dizer com autoridade que chegou o momento de nos falarem a esperada verdade acerca de Deus. Antes disto, eles deverão confrontar o mal. Como diz a história, tragam o velho. Mas quem era o velho? O velho era um homem com cerca de 30 anos de idade que padecia de uma doença desconhecida por todos ali. A partir de 12 anos de idade, houve um ritual de iniciação e ele começou a ter uma aparência de envelhecimento rápido, ao ponto de, com cerca de 30 anos, aparentar alguém de 80 anos. Entretanto, o que era pior é que o velho, meses após a sua iniciação, não conseguia mais andar ou mover qualquer parte do seu corpo. Somente os olhos e a boca eram possíveis de serem movimentados por ele. Todos entendiam que aquilo que o impedia de andar, mexer-se e que lhe fazia envelhecer era parte do mal. Curandeiros tentaram, feiticeiros tentaram por muito tempo curá-lo sem conseguir nada. Perceberam então que a tribo estava crendo que eles eram tais pessoas. Cerca de 3 meses depois, o dia em que o mal seria confrontado e toda a verdade acerca de Deus seria dita pelos que estavam ali de aparência estranha. Os asmates criam em um Deus da verdade, o qual seus antepassados adoravam, mas que, por haver maldade, muita maldade no coração da tribo, ele se distanciou deles, mas estava ansioso por voltar. Confrontar o mal era a categoria de cura sem precedente histórico. Era expulsar a doença como autoridade de Jesus e proclamar a esperada verdade acerca de Deus, o Deus bom que enviou seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Mostrar que ele voltou. Agora, os missionários deveriam aceitar o desafio, assumir o papel de pessoas de estranha aparência e aproveitar para lhes transmitir a síntese da mensagem de Deus à tribo, orando pela cura do velho, acreditando ser esta a porta aberta por Deus. Deveriam considerar que esta chave cultural poderia não ser muito sincera e assim afirmarem: não somos tais pessoas? Quais as implicações de não aceitar o desafio? Quais as implicações de aceitar o desafio? Se o doente fosse curado, teria autoridade para pregar o Evangelho.
Pensaram em trazer médico, mas a doença não tinha jeito. 2 igrejas oraram, jejuaram por 2 semanas e responderam que deveriam confrontar o mal. Os missionários ainda buscaram mais uma vez, mais um sinal. Entraram em contato com a agência missionária e a resposta foi sim. Então entre si oraram e decidiram, trouxeram o velho. O chefe da tribo tinha fé que ia acontecer a cura. Mas os missionários oraram, buscaram, clamaram, ordenaram por 2 horas e 20 minutos. Já pensaram o que significa orar 2 horas e 20 minutos? E nada aconteceu. Os feiticeiros debocharam, riram e diziam: vamos ver, fale um pouco mais alto, vamos bater nossos tambores. Os missionários voltaram frustrados, envergonhados, e a agência também. Depois de meses, começaram a pregar nas igrejas nos Estados Unidos e contaram o episódio. Um copastor os aconselhou quando descobriu que eles estavam em pecado e entre si não sabiam. E foram aconselhados a voltarem à sua terra para fazerem tratamento do seu problema. Não estavam mais no trabalho missionário transcultural. Entretanto, veja como Deus se manifesta. Na penúltima igreja em que os missionários passaram, o zelador e o seu pastor sentiram que Deus falou claramente que o zelador deveria ser levado para orar pelo jovem de 30 anos, aparentando 80, chamado de velho, lá naquela tribo. Humanamente, havia um problema reconhecido até pela agência missionária. Como levá-lo à Nova Guiné? Ele não tinha preparo para missões transculturais. Ele não falava a língua daquela gente. Finalmente, o levaram com um missionário tradutor. Esse simples servo de Deus acreditou, orou pelo doente no nome do Senhor Jesus Cristo. O velho voltou a andar. Hoje é crente. E como resultado tem uma igreja naquela tribo com quase 100 membros. E isso já faz muitos anos. Tanto na vida de Elias como nessa história, havia vida santa para termos discernimento espiritual, para o Espírito Santo falar ao nosso coração, para que Ele nos dê poder, opere através de nós. Precisamos ter santidade de vida. Não adianta preparo linguístico, teológico, fisiológico sem vida santa no altar de Deus. Fé e poder do Senhor são necessários, mas eles não manifestam onde há sujeira no nosso coração. Oramos, mas Deus é soberano e livre para não operar onde não há santidade. É claro que Jesus disse que muitos naquele dia dirão: em teu nome, Senhor, nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Mas Jesus vai voltar para eles e dizer o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, ser cristão e viver como uma pessoa incrédula, ser cristão nominal e viver como qualquer um no mundo, o mundanismo, ou operar no nome de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa que um pouquinho dela opera e transforma situações e vidas, mas de fato quem a profere e os sinais e as maravilhas se operam não tem nenhuma segurança de que é salvo, não tem nenhuma garantia de que está na salvação. A salvação é arrepender-se, confessar de verdade, ser perdoado, nascer de novo, viver em novidade de vida. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo, segundo Coríntios 5,17. Que Deus nos abençoe para que vivamos e oremos assim. A arte da oração, capítulo 6. Jesus é a única base de nossa oração. Aqui nós queremos usar como texto básico Mateus capítulo 14, de 12 a 36, onde temos uma história com inúmeras lições que abordam conforto para nossa alma e diretrizes vindas do gigante Jesus Cristo. Permita-me chamá-lo assim, através de quem devemos proferir toda a nossa oração. O milagre de Jesus andando sobre o mar deu-se na 4ª vigília, depois das 3 horas da madrugada. Passara a maior parte da noite sozinho no monte em oração. Marcos capítulo 6, 46 narra esse episódio. Os discípulos remavam para Cafarnaum. Eles iam costeando devido à tempestade. João capítulo 6, 17. Quando Jesus apareceu, já haviam navegado uns 25 ou 30 estádios, isto é, uns 5 a 7 quilômetros,
Já era metade da travessia, encontravam-se em grande dificuldade. Mas será que oraram em nome de Jesus? Já oravam em nome de Jesus? Será que já tinham aprendido a fé e poder que tinham a seu dispor? Por que Jesus é a base de toda oração segundo o nosso texto básico? Primeiro, porque verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Uma ideia-chave é que Deus sabe os meios mais corretos de nos ensinar a oração. Por exemplo, Ele mostra-nos quem é Jesus e também a nossa posição de frágeis humanos. Então, uma questão é, Jesus é o Senhor que comanda, Ele tem voz de comando. Isso porque Ele tem autoridade, direção certa, Ele tem liderança. O texto diz que Ele obrigou seus discípulos a entrar no barco. Obrigou, intimou, Ele exigiu deles uma ação assim. Deu ordem incondicional, aguardando obediência instantânea. Sua ordem foi específica: passa para o outro lado enquanto despedia as multidões. Essa era a multidão alimentada e curada pelo Senhor. Nos versículos 14 a 21, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, alimentadas com 5 pães e 2 peixes, e ainda sobraram. No versículo 20 nós vemos que não jogaram os pedaços no chão, mas guardaram em 12 cestos, depois que todos se fartaram. Jesus é contrário ao desperdício desnecessário. Essa abundância mostra o quanto Jesus é o Senhor e comanda tudo. Se pôde multiplicar pães e peixes, pode muito mais. Não precisamos temer nada, porque mesmo que não entendamos tudo o que acontece, Jesus é quem comanda nossas vidas. Ele tem o nosso futuro em suas mãos, a história da nossa vida, a história da humanidade. A consumação de tudo está em suas mãos. Segundo Egídio Gioia, em A Harmonia dos Evangelhos, o milagre produziu uma impressão poderosa. O povo quis entronizá-lo rei imediatamente, rei político, mas não rei do coração. Se o povo entendesse que primeiro ele quer reinar os corações, limpando-os de todo o pecado, curando-os. De fato, Jesus quer salvar aos que creem no seu nome. Então, quando oramos, o fazemos no nome de Jesus. Ele é o Senhor que comanda, fala e acontece. Ele é o Senhor, dono de todas as coisas. Confie nele, porque, de fato, ele obrigou os discípulos a entrar no barco, já sabendo tudo que ia acontecer, mesmo assim comandou. Creio que não tinha naquele momento outro caminho para lhes ensinar e revelar muitas coisas que eles precisariam tomar conhecimento. Isso também acontece com o cristão, hoje acontece com o cristão em todas as épocas. Uma outra questão: Jesus tem intimidade de comunhão com o Pai. No versículo 23, ele subiu ao monte para orar à parte, a sós com Deus. Ali ele passa a maior parte da noite orando, buscando na comunhão de poder, na comunhão com o Deus da glória. Mas nós ainda não aprendemos isso na prática. Se Jesus, o Filho de Deus, precisou passar horas em oração, nós necessitamos muito mais. Somos carentes de oração, somos necessitados de orarmos mais. Era aí, nesse momento a sós com o Pai, que Jesus abria plenamente o coração. É aí onde não há reservas. O crente não tem que esconder nada que sente. O Pai já sabe de tudo, mas gosta de nossa sinceridade. Ele quer nos ouvir, ter comunhão plena conosco. Mais do que isso, Deus gosta de nos transmitir do seu perdão, do seu poder, um pouco da sua glória. Deus é perito em criar, fazer, solucionar problemas. Se Jesus Todo-Poderoso precisou de orar tanto, nós humanos, frágeis e pecadores, precisamos orar muito mais. Uma outra questão: Jesus controla as leis da natureza. Nós vemos no versículo 25 que o mar começa a agitar e começa a ficar perigoso. Os discípulos se encontraram em grande dificuldade. E o que aconteceu? Lá vem o Senhor Jesus andando sobre o mar agitado. Lá vem o Senhor do mar, o Criador do vento, o Criador do mar. Vem vindo em direção do barco, vem para salvar seus discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não precisamos desesperar por nada. Em outro episódio, em Lucas 8, 24 e 25, diz: repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Disseram: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedecem? Aqui é possível que Jesus tenha
reconhecido o interesse do maligno na tempestade. Este milagre é a confirmação do poder de Cristo sobre as forças impessoais. Ele as criou e as controla. Além disso, esse acontecimento mostra a humanidade de Jesus. Alguém cansado, dormindo, mostra sua calma interior, a paz que tinha marca registrada porque era dele mesmo, mas mostra sua calma e a certeza de que a morte, verdadeira guerra contra o mal, viria na cruz, mais tarde na condenação da cruz. Somente pela maldição da cruz venceria a maldição do pecado. Saiba, Jesus é suficientemente poderoso para tudo o que você precisa. Ele controla as leis, as próprias leis da natureza. Se ele controla até as leis da natureza, pode tudo. Não conhece impossibilidade. Precisamos confiar nele. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em oração sempre. Em primeiro lugar, em sua vida esteja o Senhor. Esteja à vontade dele e o seu reino. Creia, e Deus vai mover em seu favor. Uma outra questão: Jesus traz palavras vivas de ânimo e salvação. Jesus disse: tende ânimo, sou eu, não temais. Depois disse a Pedro: vem. Ora, se é o Senhor, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. Vem. Você já imaginou a extensão do ocorrido? O mar agitado e os discípulos apavorados, desesperados, lutando em vão. E agora vem vindo Jesus andando tranquilamente sobre o mar furioso. Ele vem como Senhor do mar, o Senhor que controla a tempestade. Pedro, atirado como era, sem pensar duas vezes, imaginou: se Jesus pode andar sobre as águas, eu posso também. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Vem, vem. Palavra que criou condições de mais um ser humano andar sobre as águas. Jesus era 100% Deus e 100% homem. De fato, ele é 100% Deus, 100% homem. Deus, hífen, homem. Deus, homem. Pedro foi ao encontro de Jesus. Vamos deixá-lo por aí nessa vitória, enquanto por Jesus lhe afirmamos: qualquer um de nós pode andar sobre as águas das tempestades da vida. Com Jesus podemos, criamos. Se não houver essa confiança, nossa oração será vã. Na operação completa de Deus sobre as nossas vidas, é preciso o exercício da fé, pois tudo é possível, mas ao que crer. Uma outra questão: se Jesus estende a mão, mesmo aos de pequena fé, ele socorrerá todos os que confiam no seu nome. Nós vemos nos versículos 30 e 31, Pedro, sentindo o vento que dava medo até para os que estavam dentro do barco, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Essa foi a sua oração amorosa. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Em outras palavras, estavas indo muito bem, tão bem, porque deixaste que as circunstâncias, o vento forte, as ondas altas, a tempestade, tirassem a tua fé? O milagre poderia ter sido maior. Poderias ter passeado mais comigo sobre a tormenta. Poderias ter pisado o perigo atormentador por mais tempo. E mais do que ver e sentir, poderia ser um instrumento de Deus no controle do perigo e do mal. Mas é preciso fé. Fé em Deus que não conhece limites. Esta fé é confiança na palavra de Jesus. É certeza do invisível. Mas por que Deus permite tempestade em nossa vida? Tribulações na vida do crente têm quais finalidades? É a nossa segunda abordagem do texto. Porque verdadeiramente o Senhor Jesus quer revelar quem nós somos. Segundo essa história do Evangelho, Jesus permite angústias em nossa vida para mostrar-nos algumas coisas muito importantes, das quais às vezes somos levados a esquecer. Alguém escrevendo sobre o crente e o sofrimento levanta a pergunta: por que o sofrimento, morte e tragédia existem e têm aclopado a raça humana durante os séculos? O Dr. Kenneth Seymour, no seu livro Estas Fé e Lágrimas, disse: eu não pretendo conhecer ou entender todos os porquês, mas como um cristão, médico e um paciente, eu creio que as tragédias podem ser vencidas pela fé em Jesus Cristo. Sem dúvida, Jesus vai permitir muitas angústias em nossa vida para crescermos na fé. Aflições quase impossíveis de suportar nos ensinam muitas coisas, inclusive o caráter e imagem de Cristo, o nosso alvo maior. Mas o que Jesus nos mostra em meio às angústias? Algumas lições espirituais. Uma lição: a vida é frágil
e os recursos humanos têm limites. Quando os discípulos experientes no mar começaram a viagem, o vento começou a soprar e cada vez mais forte. Eles conheciam de mar, conheciam de viagens marítimas, navegação, já tinham passado por muitas tempestades, mas tudo começou a escapar ao controle humano. Começou a ficar perigoso. Os limites dos recursos humanos chegaram. A vida pode parecer como um vaso de barro, ou de louça, ou porcelana. Se cair de certa altura, não suporta, quebra. Eles ficaram com medo porque sentiram que a vida frágil podia estar por um fio. Quantas vezes em perigo já não sentimos nossa vida por um fio? Talvez num problema difícil, humanamente sem solução. Talvez numa grande dor e aflição. Senti-me assim ao ponto de quase entregar-me a um desmaio. Tamanha era a dor que não queria ver mais nada, mas lembrei-me da instrução: aguente firme, não se entregue, não desmaie. É pior, coragem, não me entreguei em nome de Jesus Cristo. O texto diz: açoitado, mesmo assim continuamos a remar, lutar sem esmorecer, corajosamente batalhamos, pelo nome de Jesus, avançamos e oramos mais. Não esqueça, os recursos humanos têm limites. Na medicina, no tratamento remedial, no transporte, na prevenção e seguros de vida, em tudo. Agarre em Jesus. A oração é uma das maneiras de segurar na mão de Deus e prosseguir. Seus recursos humanos esgotaram? Não esqueça, os recursos de Jesus são inesgotáveis. Vá a Ele, são seus. Ele mesmo prometeu e disse como ter acesso aos seus recursos. Outra lição: quando não há saída para o perigo e problema, Jesus intervém em nosso favor. Se não bastasse o medo, a angústia diante da tormenta, mais ainda, aparece alguém andando sobre as águas. Assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Pode ser quem for, quando em grande perigo, esquece que é homem grande, esquece a vergonha e grita. Isso acontece com quase todos os que vão, por exemplo, na montanha-russa, ou em outra diversão parecida, ou mesmo em grande perigo real. Quando você estiver em meio a situações difíceis, renda-se não aos problemas, mas ao Senhor Jesus, que está por cima de tudo, de todo problema. Não pode ser atingido por eles e está pronto a lhe socorrer. Não há problema grande demais para Jesus. Se Ele criou todas as leis espirituais, leis biológicas que regem os seres vivos e leis físicas, Ele sabe como todas as leis operam e as comanda como quer. Confiemos na intervenção do Senhor Jesus. Confiemos naquele que pode controlar e nos salvar. Uma terceira lição: o socorro vem muitas vezes de maneira incomum. Então lá vem o Senhor Jesus inesperadamente andando sobre as ondas. A metodologia de Deus confunde os homens mortais. Vem muitas vezes contra a lógica humana. O homem fica sem entender, mas nós não precisamos entender tudo o que Deus faz, só aceitar em fé. Os discípulos disseram: é um fantasma. Segundo o dicionário, fantasma é imagem ilusória, visão apavorante, suposto reaparecimento de defunto, em geral sob forma indefinida, assombração. Mas nós sabemos que o exército maligno também manifesta-se em formas visíveis e até falam. De fato, assombram. Quando eu era um adolescente de 13 anos de idade, morava com a minha família em uma grande casa na cidade do Cerro, Minas Gerais. No final da varanda havia uma capela com altar. As imagens de escultura não estavam ali mais, eram dos ex-moradores, mas os demônios manifestavam-se rezando com voz longínqua. Quando alguém aproximava a tardinha, e ouvindo só o balbuciar até subir. Em outras palavras, iam ouvindo até que cessassem. Em outras partes da casa manifestavam com barulhos sobrenaturais, como, por exemplo, quebrando armário na cozinha, jogando mesa e fogão no chão, arrastando-se, abrindo torneiras, e meu pai corria lá de madrugada e acendia a luz e estava tudo no lugar, menos uma coisa: quando chegava no banheiro principal, a banheira estava quase transbordando. O barulho de abrir torneira, de fato, acontecia. Literalmente, a torneira era aberta de maneira invisível. A perturbação chegou ao ponto de acordar o meu pai nas noites e, sentindo-se pressionado com aquele barulho de rastro de chinelos, como se mancasse de uma perna,
vinha pelo assoalho do grande corredor. Ao chegar em frente ao quarto dele, parava-se o barulho e acendia como que uma pequena luz lá no teto, lá no forro, e vinha baixando em direção a ele na cama e depois subia. Meu pai, sentindo-se pressionado, orou: Senhor, dê um jeito e faça alguma coisa, porque eu não posso continuar morando na mesma casa em que mora Satanás e seu exército. No nome de Jesus cessou. Houve bonança. Os espíritos malignos, os espíritos demoníacos estavam enfurecidos porque meus pais plantaram ali uma igreja, de fato uma congregação. Eles evangelizavam, almas convertiam-se e vinham cultuar ao único Deus conosco naquela sala grande. Entretanto, todos somos advertidos por Deus a que estejamos preparados, de modo que não fechamos nas nossas enfermidades, nos nossos sofrimentos, muitos problemas talvez, nas provações e angústias e mesmo nas tentações. Não vejamos em tudo isso fantasmas aterradores e venhamos a desesperar na luta pela vida, lutas pelo nosso casamento, talvez luta pela família, luta pelos negócios e até mesmo naquela disposição para seguir a Jesus em todas as circunstâncias e vencendo todo o mal. No caso do nosso texto, não era em hipótese alguma fantasma. Era o Senhor Jesus que vinha de forma inesperada, incomum, para socorrer os seus. Quando você necessitar da intervenção divina, clame pelo sangue em nome de Jesus e em fé, espere o poder de Deus manifestar-se. Mas não assuste se ele vier de forma contrária à nossa lógica humana. Jesus gosta de operar milagres e milagres não têm ciência humana que os explique. É questão de fé, criamos. E questão de vista, vejamos a concretização desses milagres. Deus mostra que muitas vezes a solução vem de forma que não esperamos, mas vem. Até na hora da partida para o céu. Quando chegar a hora, teremos que ir. Não é? É a hora de Deus de partirmos desta vida para outra. Até aí os anjos virão nos acompanhar. E o Espírito Santo ficará a confortar os que sofrem na mesma fé. Naquela hora de dura experiência, a Bíblia diz que Jesus falou: sou eu, não demais. Quanta simpatia, quanto zelo pelos discípulos. Sejamos corajosos nas provações, nas tentações, nas horas de perigo e trevas. Tenhamos esperança e confiança em Deus. Ele é o Eu Sou, o Deus eterno, o incriado. Ele é Jesus, Deus sempre presente. Mesmo no vale da sombra da morte, não estamos sozinhos. Oremos como orou Davi no Salmo 23. No Salmo 23, num exercício de fé grandemente admirado pelo povo de Deus em todos os tempos. Uma outra lição: precisamos aprender a fé na prática. Essa fé é confiança absoluta em Jesus e sua palavra. Nós vemos que depois de remarem quase a noite inteira e apenas terem avançado uns 6 quilômetros, viram Jesus andando sobre as ondas encapeladas do mar e aproximando-se do mar. Eles agora precisavam aprender a lição suprema da fé, a sublime confiança em Deus nas horas de perigo e de provação, e deveriam compenetrar-se da grande verdade de que Deus Pai deu ao Deus Filho todo o poder nos céus e na terra. Jesus é o próprio Verbo eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Ele se limitou por um período para cumprir a sua missão salvífica na terra, mas hoje ele está glorificado à direita de Deus a orar, interceder por nós. Foi para fortalecer-lhes a fé que Jesus pôs os seus discípulos sozinhos neste grande perigo. Alguém observou que, como as andorinhas arremessam seus filhotes no espaço imenso, a fim de que abram suas asas e aprendam a usá-las, assim os discípulos precisam abrir suas asas da fé e precisam aprender a usá-las, a fim de viver no meio dos perigos e processos da vida pela fé, confiando em Deus, aguardando e sentindo de perto o socorro oportuno. Deus está perto dos que confiam nele. Veja o Salmo 46. Certo pastor disse que esse texto traz um exemplo de que nossas declarações de fé são diferentes das nossas demonstrações de fé. Falar é fácil, praticar é outra coisa. Todos precisamos, às vezes, pedir mais graça e fé. A exemplo daquele pai aflito que disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, que lhe havia dito: podes crer, tudo é possível que crê, lhe atendeu e socorreu seu filhinho. Nesse milagre, Jesus nos ensina o crescimento e firmeza de fé. Por
quê? Como receberemos as bênçãos do Senhor que necessitamos? Como seremos instrumentos de milagres na expansão do reino de Deus na terra? Como experimentaremos avivamento espiritual se o palco da operação divina não está pronto, preparado por falta de fé? Vamos confiar mais no Senhor. Deus quer firmeza de fé. Ele busca fé em nós, pois primeiro já nos deu. A fé vem pelo ouvir a sua própria palavra, a revelação de Deus. Ele lhe deu fé, meu irmão. Ela é sua. Espere o milagre. Socorro no nome de Jesus. Sem essa fé viva na prática, ainda não aprendemos a arte da oração. Outra lição: com Jesus podemos passar por cima de toda a tempestade que nos angustia. Jesus disse a Pedro: vem. E isso aconteceu na 4ª vigília, naquela madrugada. Ali, naquela hora, o maior inimigo a angustiar era o mar e o vento agitados. Sem dúvida, este milagre ainda nos ensina que a salvação da vida encontra-se em ir a Jesus com fé. O clamor, a oração, a súplica fervorosa de Pedro foi: Senhor, salva-me. E o Senhor atendeu imediatamente, estendeu a mão para ele e o segurou. Aprendemos que o Senhor pode estar sempre presente em qualquer lugar e a qualquer hora. Lembremos-nos de que Deus é todo-poderoso, de que nosso Senhor Jesus Cristo, todo onisciente, conhece todos os nossos sofrimentos, aflições, e que se confiarmos nele, ele virá em nosso socorro, porque ele vigia constantemente sobre nós. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tenhamos plena confiança e o milagre certamente se processará em nossa vida. Não foi isso mesmo que aconteceu com Pedro? Lembremos, quando, sob a palavra de Jesus e em fé, ele pulou sobre as águas, pôde andar por cima das águas agitadas que antes o afligiram. Lembro-me do Salmo 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se os pagãos olhavam para os ídolos dos altares feitos nos montes, hoje olham para os ídolos dos templos. Nós olhamos como salmista para além dos altares nos montes, para o Senhor que fez o céu e a terra, com quem podemos passar por cima de tudo o que nos angustia. Em oração e autoridade podemos vencer todo o mal, vencer as tempestades do mar da vida. Uma outra lição: Jesus Cristo pode nos salvar quando naufragamos ou erramos o alvo. Homens de pouca fé, por que duvidaste? Disse o Senhor. Jesus já sabia a priori que a tentativa de seu discípulo Pedro não teria êxito completo. O bom êxito do crente depende mais dele próprio do que de Deus. Olhando para o Mestre, caminhamos com segurança, mas quando desviamos o olhar, afundamos-nos em muitos problemas. Pode ver, a maioria que cai é porque não está bem com Jesus, não está em comunhão plena com Ele. O forte vento do mundo, paixões e atuação satânica tem tirado o equilíbrio de muita gente e levado ao pavor. Gente que perdeu a condição e a alegria de uma vida de oração. Mas há esperança. Grite em oração ao Senhor: salva-me, Senhor. Jesus vai estender a sua mão forte e segurá-lo, dizendo-lhe mansamente: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aprendemos aqui que quando erramos o alvo, Jesus nos ensina, mas não nos abandona. Ele repreende, mas não abandona. A repreensão do Senhor é cheia de misericórdia. Não nos acusa, mas nos ensina e perdoa. Por que duvidaste? Ora, Jesus já tinha ensinado que tudo é possível ao que crê. Sob a vontade de Deus, em concordância com Deus, tudo é possível, tudo mesmo. Creia de coração, é verdade. Provada em todas as gerações na vida dos que aprenderam a arte da oração. Uma outra lição: fomos criados para conhecer a glória de Deus e adorá-lo. Nós vemos também que o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então o cultuaram assim, reconhecendo a sua majestade. E entre outras consequências, resultados do episódio, houve a multidão de curas de enfermos, inclusive no só tocar nas roupas de Jesus. Dele saía glória e poder. Tudo o que Deus faz é com propósito para nos ensinar. Há momentos que cremos no impossível, outras vezes o contrário, duvidamos. Jesus prova a nossa fé, restaura e mostra o seu poder. Tudo Ele pode por nós. Agora mesmo, clame a Jesus em silêncio ou em voz audível. Busque a Jesus agora. Unamos nossa fé. É por Jesus que o Espírito Santo vai operar. Coloque suas necessidades e problemas diante do Senhor. Ore a Deus. A intervenção de Jesus naquele mar, na vida dos discípulos, continua a se repetir na história em todas as gerações. Portanto, Ele quer intervir na sua vida também. Ele pode intervir, Ele quer. Dê lugar ao Senhor e nunca se arrependerá.
Ele lhe ama de verdade. Ele quer lhe ajudar para a glória do próprio Deus. Venha a Jesus agora. Ore a Ele. Ore como você nunca orou antes, pois na arte da oração, Jesus é a base de toda oração eficaz.